Vamos iniciar a reunião de Câmara. Muito boa tarde a todos. Cumprimento todos os elementos do Executivo Municipal, os vereadores, os técnicos superiores que fazem o apoio à reunião, os outros técnicos presentes da Câmara, o público. Esta é a reunião número 1, portanto, a primeira reunião de 2017 da Câmara Municipal de Alpiarça. Hoje é dia 13 de janeiro de 2017. Estão presentes todos os elementos do Executivo Municipal e foi também distribuído o resumo diário de tesouraria, movimento de fundos, relativo ao dia 12 de janeiro, ao dia de ontem, e revela um total de disponibilidades de 149.703,70 euros. Foi dado conhecimento aos servidores. Antes de entrarmos no período antes da ordem do dia propriamente dito, temos aqui uma proposta de ata para aprovação, mas eu julgo que não há quórum para tal. Trata-se da reunião número 24 de 2016, do dia 29 de dezembro de 2016, e dos presentes nessa reunião, apenas os vereadores Carlos Pereira e João Arraiolos estão agora presentes nesta, portanto, nem eu, nem os vereadores Manuel Código e Francisco Cunha estivemos nesta reunião. Eu penso que terá que ser retirada para que, pelo menos, haja quórum dos presentes na aprovação desta ata. Se estiverem todos de acordo, retiro para a próxima reunião, pelas razões que foram apresentadas. Depois, temos também a proposta de calendário de reuniões para o ano de 2017, que julgo ter sido distribuído aos seus vereadores. Portanto, era no sentido de procurar saber se há alguma... Isto é indicativo, como sabem, temos esta perspectiva das duas reuniões mensais da Câmara Municipal. É indicativo, é evidente que, por razões diversas que eventualmente se possam vir a colocar, poderá vir a ser necessário alterar algumas destas datas que aqui estão indicadas nesta previsão de calendário. Portanto, não sei se os vereadores têm alguma questão a colocar. Se não tiverem, presumo que concordam. Sim, senhor. Há aqui no mês de maio, há aqui uma situação onde a primeira reunião de junho é só 3 semanas depois da última reunião de maio. A última reunião de junho, a 9. Exatamente, 9 de junho. Portanto, devia ser a 2 de junho. Eu julgo, as indicações que eu dei no sentido de se elaborar esta proposta de calendário era na base daquele princípio que eu já aqui referi, ser constituir o meu entendimento, ou seja, 2 reuniões por mês. Não é? Eu sei que o vereador tem um entendimento diferente. É essa a única situação. Essa já vi, e agora aqui, mas só um segundo. Aqui em setembro, a reunião deveria ser no dia 6 e não no dia 13. Porque, dá uma licença. No dia 6, isso. Porque se há uma reunião no dia 22
setembro, nessa semana, na outra semana não há, deveria haver na outra. Sr. Presidente, já agora, essa situação do entendimento, para mim, é um não problema. Só um segundo. E depois, em dezembro, há uma outra, devia ser dia 7. Aqui não é uma questão de entendimento, é uma questão de lei. A lei diz que as reuniões devem ser semanais ou então, quando muito, quinzenais, não diz que é 2 por mês. Portanto, as reuniões devem ser no máximo de 15 em 15 dias. Eu sei que não lhe é grato esta reunião, mas vamos fazer. É isto, não, o entendimento nesta Câmara. Não, o entendimento e é anterior à nossa presença no Executivo, inclusivamente, e enquanto maioria, era este sempre 2 reuniões por mês. O quinzenalmente, aquilo que se entende da lei, é 2 vezes por mês. Quinzenalmente não tem nada a ver com 2 vezes por mês, é uma reunião de 15 em 15 dias. É o entendimento que sempre perceber. Mas já diga lá então, eu até concluo, e depois, enfim, a gente vê se tem condições ou não para fazer, se há razões ou não para fazer. Tudo bem. Isso não é uma questão de entendimento, é uma questão de. É a lei, é assim. A lei tem muito que se diga, não é? O entendimento da lei, isso tem muito que se diga. Isso há quem faça vida disso, não é? Muita gente, muitos mais portugueses. Portanto, todos estamos cheios da lei, às vezes. Sim, mas o entendimento da lei escrita. Quinzenalmente é de 15 em 15 dias, não venha cá com alguma coisa aqui para falar. É o que está na lei. 15 em 15 dias. Diga lá qual é a sua sugestão. A minha sugestão é que se faça a partir de agora de 15 em 15 dias. Não, é só cumprindo a lei. Não, quais são os dias? Para ser os dias falam, a partir do momento em que haver uma reunião no dia 2, as outras todas têm que ser alteradas. E, portanto, o que eu sugiro é que, na próxima reunião, para não estarmos aqui agora, Sr. Presidente, reelabora outro calendário, onde vai colocar reuniões de 15 em 15 dias, que é como elas devem ser. No mínimo. Mas eu queria ver se a gente aprovava isto hoje e ficava despachado. Mas podemos aprovar daqui a 15 dias, também não há problema nenhum. Não vem mal ao mundo aprovarmos isto bem. Estão de acordo, os vereadores? Então, trazemos uma proposta na próxima semana. Na próxima reunião. Muito bem. Então, podemos entrar no período antes da ordem do dia. Eu iria dar a palavra aos seus vereadores, no quadro daquilo que é o acordado entre nós e que está no regimento, procurando cumprir os tempos. Os seus vereadores, façam por favor. Uma boa tarde, cumprimentos ao Sr. Presidente, ao restante Executivo, aos funcionários da Câmara, à imprensa, ao público em geral. No passado dia 7, faleceu o Dr. Mário Soares, antifascista, empenhado na luta contra a ditadura e pela conquista da democracia. Depois do 25 de Abril, foi uma figura ímpar na consolidação e desenvolvimento dessa mesma democracia, eleito democraticamente para deputado da Assembleia da República, deputado no Parlamento Europeu, Primeiro-Ministro, Presidente da República, o que faz supor que a grande maioria dos eleitores contemporâneos com a sua atividade política tenham pelo menos votado uma vez nele. Uma vida dedicada à causa pública. Em meu nome e daqueles que precisam da liberdade para viver, muito obrigado ao Dr. Mário Soares. Só para isto. O assunto que vou abordar agora, presumo eu que será um assunto abordado por mais pessoas assim. Esta semana falou-se muito nas redes sociais e na alguma imprensa num problema relacionado com um funcionário do município. O problema existe, tem que se resolver, mas antes que mais alguém fale nele, eu peço, tanto por parte da oposição como por parte do Executivo, alguma contenção. E peço essa contenção porque estamos a falar de um assunto grave, estamos a falar de uma pessoa que precisa de ser tratada com dignidade, uma pessoa que é irmão, é filho e é pai. Portanto, existem mecanismos para resolver os problemas que às vezes
ou quase sempre, não é mais fácil resolver na praça pública, embora isso possa tirar os dividendos. Portanto, aí o meu apelo para ser respeitado tanto pela dignidade profissional e pessoal da pessoa em questão. E por agora, muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador Francisco Cunha. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, e visto ser a primeira reunião de 2017, desejar um bom ano a todos os alpiacenses, ao Executivo, aos meus colegas executivos, ao Presidente dos Vereadores, funcionários da autarquia, ao público presente. Portanto, um bom ano a todos, com muita saúde e para as vossas famílias também. No entanto, independentemente de tudo isto, e vimos a seguir a uma quadra natalícia, existem assuntos que terão que ser abordados, infelizmente, e terão que ser abordados de acordo com as posições firmes que terão que ser tomadas em relação a estes assuntos, independentemente da parte pessoal ou da parte de amizade. Nós aqui estamos todos para defender aquilo que é importante e, acima de tudo, acho eu, defender os municípios e defender os alpiacenses e defender a nossa terra. Cada um fará da forma que entender, da forma que acha que deve fazer. No entanto, não poderemos nunca branquear as situações. E eu tenho vários assuntos que gostaria de tratar ou gostaria de falar, uns mais importantes que outros, mas não me deixaria de falar. A primeira abordagem, só em jeito de introdução, eu tive a ler com atenção um comunicado de imprensa de uma reunião da Conselhia da CDU. Pelo aquilo que vi, passaram uma grande parte do tempo a falar de mim, a falar do TPA. Isto é um sinal que nós estamos a fazer um bom trabalho, estamos a trabalhar bem, porque se estamos a incomodar, é sinal que estamos a trabalhar bem. E aí eu tenho que agradecer e o meu muito obrigado pela importância que vocês acham que o TPA tem e tem de facto no panorama político em Alpiarça. Também gostaria de relembrar ao Sr. Presidente, na reunião de 11 de novembro, prometeu que entregaria a informação enquanto município de Alpiarça, enquanto a Câmara gastou, com a SARU. Eu ainda não me foi entregue esse documento, continuo a esperar, portanto já lá vão 2 meses e isso ainda não me foi entregue. Queria também falar de um assunto que acho que é importante e o Sr. Presidente lembrar-se-á com certeza, e aqui não há uma questão de interpretação, é uma questão legal. Existem regras para a informação municipal. E essas regras devem ser cumpridas. Nós sabemos que na altura, antes do 25 de abril, quando havia o Partido Único, só uma força podia dar informação, podia publicitar as coisas, havia só um partido e as coisas funcionavam assim. Portanto, vivíamos com falta de liberdade, vivíamos na ditadura, onde as oposições nem sequer poderiam existir, nem sequer poderiam falar. O Sr. Presidente lembrar-se-á que no dia 7 de abril de 2014 eu entreguei-lhe uma proposta e uma recomendação para que fosse cumprido o artigo número 8 da Diretiva de 1/2008 da ERSE, entidade que regula a comunicação social e que define e também a linha B do artigo 6 dos Estatutos da ERSE, que define que as oposições têm direito de utilizar, numa parte, os meios de comunicação que o município tem para dar informação e para, eventualmente, divulgar aquilo que pretende. Isto tem a ver com o site da Câmara, tem a ver com a página da internet e tem a ver com a informação municipal, com este boletim. É óbvio que, mais uma vez, e já nos vem habituando o Sr. Presidente, e por muito que o Sr. não goste de ouvir, terá que ouvir, porque esta é a realidade, a lei é assim mesmo, o Sr. não cumpre a lei. E o Sr. lança uma informação
Percebo a altura, percebo o interesse, que é um caderno de propaganda eleitoral, porque vêm aí as eleições, mas não vejo aqui nenhum espaço, nem foi falado, nenhum espaço atribuído à oposição. Portanto, o TPA e o PS teriam aqui neste livro, obrigatoriamente, constar, segundo diz a legislação. Eu sei que vocês querem calar a oposição, não querem que o PS fale com o TPA. Eu não sou vereador do PS, mas às vezes até parece. O TPA e o PS não tenham direito a esta situação. Portanto, na minha opinião, são atitudes pouco democráticas. Há um grande déficit de democracia nesta autarquia e neste Executivo, e, portanto, isto, diria eu, que isto é uma atitude praticamente quase salazarista, mas, enfim, cada um, as coisas ficam como ficam e depois, no futuro, iremos ver como é que vai ser. Outro assunto que eu também queria, de facto, dar os parabéns ao Sr. Presidente, e agora uma parte em consciência, outra com alguma ironia, de uma entrevista, ou de duas entrevistas que o Sr. deu, uma para a revista Ribatejo Invest, onde eu não vou aqui escalpelizar isto, mas onde o Sr. fala de algumas coisas, mas, acima de tudo, eu percebo e fico feliz por isso, que o Sr. conseguiu ir ao nosso programa eleitoral e pegar algumas ideias e vem aqui a dizer que, de facto, existem coisas que são precisas fazer e são coisas que, a primeira vez que eu ouvi falar ao Sr. Presidente foi agora, e são coisas muito claras no nosso programa eleitoral. Portanto, penso que, se calhar já vai tarde, mas tem vindo, de certa forma, a ir beber ideias a quem, de facto, tem tido e quem tem apresentado soluções interessantes para a Alpiarça e não a quem tem feito a Alpiarça, enfim, estar cada vez pior e não se vê assim uma grande possibilidade de podermos sair disto. Há aqui uma situação que o Sr. Presidente fala que temos que apostar no associativismo, mas o Sr. é mais novo, não se lembra. Tudo o que foi associativismo promovido pela CDU em Alpiarça acabou tudo. Portanto, não existe nada. Houve várias associações, houve várias cooperativas, tudo acabou. Portanto, o voltar ao passado, depois do passado que houve, seria de facto uma política extremamente, ainda mais penalizante para Alpiarça e para os alpiarcenses. Também achei aqui interessante um comentário do Sr. Presidente, gostaria que me comentasse depois, ou não, foi dado pela agência Lusa em relação ao Museu dos Patutos, à Casa Museu dos Patutos. O Sr. Presidente diz assim: Mário Pereira diz à Lusa ter abrandado devido à existência de outras preocupações que deixaram esta questão, Museu dos Patutos, para segundo lugar. Sentimos nessa necessidade de procurar uma forma em que não seja exclusivamente o município a gerir e definir linhas de desenvolvimento nos próximos anos. Temos de ir a trabalhar. Ainda não temos ideias muito claras. Sr. Presidente, o senhor foi vereador durante 4 anos. Há 7 anos que é Presidente da Câmara de Alpiarça. E em relação à Casa do Museu ainda não tem ideias muito claras e que tem que esperar pelos próximos anos. Diga-me, Sr. Presidente, está a pensar estar aqui até aos 100 anos, porque daqui por mais de 20 anos toma uma decisão. Ó, Sr. Presidente, o senhor até pode pensar isso, mas o senhor não tem nenhuma ideia para o museu, não tem ideias claras, palavras suas ditas à Lusa. O senhor vai tentar contextualizar isso? Não? Casa dos Patutos, uma referência do património nacional resgatado do declínio de décadas. E depois vem aqui o que a Lusa diz daquilo que o senhor disse. Portanto, se o senhor acha que não disse isso, deveria dizer à Lusa, e não foi isso que eu disse, foi outra coisa. E está aqui. Não temos ainda ideias muito claras em relação ao museu. Foi só isso que o senhor disse. Em relação à Casa Museu dos Patutos. Foi o que o senhor disse. Está aqui. Pode explicar à vontade. Um outro assunto que eu também, antes de entrarmos num assunto final, tem a ver com a barragem. Eu venho dizendo há algum tempo, a situação da barragem não é aquela, e a situação da água e tudo aquilo não é aquilo que se tem vindo dizer. Portanto, nunca houve ainda clareza da parte do município em relação às coisas que se passam lá e em relação à verdade total. Não há clareza. E agora eu ouvi
gravação da última reunião e voltei ainda a ficar mais baralhado. Portanto, eu acho que chegou à altura de o Executivo pôr as cartas na mesa e dizer o que é que se passa. E, como sabem, não sei se as pessoas sabem, o Executivo sabe isso tão bem ou melhor que eu, existe um furo que abastece a população junto entre as piscinas e a barragem. Esse furo tem os filtros de limpeza que são lavados de 8 em 8 horas, portanto 3 vezes por dia. A descarga desses furos tem sido feita diretamente para a barragem. Isto é um facto. Depois, mais tarde, a descarga da limpeza dos filtros tem sido feita para a barragem. Mais tarde foi afirmado que não era naquele sítio que se dizia, que era juntar, onde existe lá mais ou menos a meio da barragem, onde existe um parque de estacionamento, não era nesse sítio, mas nunca foi dito onde é que era. Depois vem-se falar também que afinal já não é, que é carregado por umas cisternas. E portanto a questão é mesmo essa. É onde é que são de facto feitas as descargas dos filtros. As descargas da limpeza dos filtros. Como sabem, aquilo tem arsénio, produtos extremamente nocivos e têm sido descarregados na barragem onde não podia ser. Portanto, Sr. Presidente, de uma vez por todas, vamos lá explicar às pessoas o que é feito daqueles resíduos que se presume que têm alguma toxicidade e têm elementos nocivos à saúde humana e à saúde dos animais. É tóxico? Não sei. Estou-lhe a perguntar onde é que são feitas as descargas. Na minha opinião, tem produtos nocivos. Não é o arsénico, é o arsénico. Arsénico, peço desculpa. O arsénio era um senhor que jogava futebol no Bolonenses. Peço desculpa. Enganei-me. Sabe que eu tenho este defeito. É quando me engano. Ou quando era, peço desculpa. Não, estou brincando. É outra coisa. É um problema. Enganei-me. Eu cometo erros. O que achavam que era só o Sr. Presidente que cometia erros. Eu cometo muitos, não é? Não é isso mesmo. Pronto, eu tenho razão. Do arsénio chegava. Meia culpa e peço desculpa. Pronto. Em relação ao assunto que de facto está na ordem do dia, infelizmente, o senhor vereador Manuel Coelho pede contenção. E a única coisa que eu pedi foi solução. É diferente. E, portanto, passou-se uma série de coisas, onde eu tive intervenção direta. O Sr. Presidente tomou as rédeas da situação. O Sr. Presidente sabe que eu sei de muita coisa. Calma, sei que sabe. E eu gostaria, não falando ainda deste assunto, gostaria que o Sr. Presidente nos informasse tudo em relação à situação triste que vê na comunicação social durante o fim de semana passado e que tem sido falado e objeto das redes sociais. Gostaria que o Sr. Presidente nos informasse. E depois do Sr. Presidente nos informar, cá estaremos para confirmar, corrigir, apoiar, criticar, tudo aquilo que acharmos que temos direito de fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sr. Vereador, depois do que eu disser, é que o Sr. vai fazer isso tudo que já fez. O quê? Não, mas diga-me o que é que fez. O que é que a pessoa fez? Vamos lá. O Sr. Presidente, permite-me só uma pequena correção ao segundo. Sim, Sr. É só para dizer ao vereador Francisco Cunha que eu disse que falei em mecanismos para resolver sem ser na praça pública. Não disse que não tinha que ser resolvido. Está bem. Eu não estou em campanha eleitoral, nem estou a falar pelo TPA, nem me importa pouco se quer falar pelo PS ou não. Já lá vamos à praça pública. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Então, cabe-nos a nós agora procurar responder às questões. Começando pela intervenção do vereador Manuel Coelho, eu registro aqui a declaração de política relativamente ao papel de Mário Soares, Dr. Mário Soares, que faleceu no passado sábado. Também registro uma outra coisa, embora eu perceba, o Partido Socialista teve a necessidade, penso que de última hora, de substituir
do vereador Pedro Gaspar, é natural que não houvesse muito tempo, mas parece-me também, ou melhor, não estava à espera que o PS não tivesse aqui um voto de pesar pelo falecimento de um dos seus fundadores e do seu primeiro e mais relevante secretário-geral, mas é um problema do PS. Eu, se soubesse, tinha trazido aqui, em nome da CDU, um voto de pesar, mas estava à espera que fosse o PS, porque é o que naturalmente deveria acontecer. Também eu, em nome da CDU, queria aqui registrar o nosso pesar pelo falecimento de Mário Soares e deixar publicamente as condolências à família e ao Partido Socialista, dizendo também que, para nós, constitui uma das maiores personalidades políticas dos últimos anos, das últimas décadas, que teve um papel fundamental na luta pela democratização do nosso país, pela luta contra o regime salazarista, intervindo diretamente, politicamente, defendendo presos políticos, foi preso próprio, foi exilado e foi sempre uma voz incómoda ao regime. E depois, no 25 de Abril, desenvolveu a sua atividade política no quadro da democracia, com todas as convergências e divergências com o PCP, aqui com outras forças políticas, que não cabe agora aqui também desenvolver. Mas, de qualquer forma, registro aqui essa expectativa que eu tinha, mas também, eventualmente, poderei compreender, dadas as circunstâncias, não é, da substituição do próprio vereador. Em relação ao segundo aspecto que o vereador Manuel Colho aqui traz, ao apelo que faz, eu estou perfeitamente em sintonia. É exatamente isso que eu pretendo fazer e que me parece que até agora o vereador Francisco Cunha também fez, e respondendo ao recto que me foi aqui deixado pelo vereador Francisco Cunha, no último ponto que traz no período da história do dia, eu tenho todo o gosto, em particular, em privado, entre nós, não na reunião de Câmara Pública, de abordar o assunto e dar toda a informação que disponho relativamente a este processo. Como é dito e sugerido pelo vereador Manuel Colho, é um assunto que não é para ser tratado na praça pública. Estamos a falar de pessoas, estamos a falar de questões muito íntimas, familiares, e depois há também a dimensão mais política e que tem o próprio envolvimento do município. É um facto, e quanto a isso, o que eu posso dizer é que a situação está a ser resolvida. A partir do momento em que houve uma consciencialização clara da situação, com os contornos que julgamos ser os mais importantes, interviemos e estamos a resolver. Os passos, os fatos, dá-los ao seu vereador, não na reunião pública de Câmara. Portanto, ou individualmente, ou numa reunião que pode prolongar esta no final. Portanto, mas fica aqui o registro e toda a solidariedade para com esta chamada de atenção e esta posição do vereador Manuel Colho. Em relação às questões que foram colocadas depois pelo vereador Francisco Cunha, falou do encontro da CDU. O encontro da CDU não é propriamente, não deveria ser um tema da reunião de Câmara, mas já que fala no assunto, o que eu quero dizer é que está muito enganado. Não passámos a reunião da CDU, o encontro da CDU, mas deu mal. O que nós escrevemos? Não, com certeza absoluta que não. Não foi isso que nós escrevemos. O encontro da CDU durou mais de 3 horas, houve um conjunto de pessoas que intervieram e com intervenções muito válidas e, enfim, que demonstram também
uma abrangência muito grande relativamente aos problemas do Conselho e a perspectivas também de futuro. Foi feito o balanço da atividade, porque nós fazemos esse balanço da atividade com as pessoas, abertamente, com convites muito largados à população, porta aberta. Fizemos no passado, fazemos agora, continuaremos a fazer no futuro, independentemente das circunstâncias. E isso não corresponde à verdade. Houve, de facto, aquilo que eu julgo ter sido uma caracterização rigorosa da postura e da intervenção política no nosso Conselho e da postura das pessoas e das forças políticas, e não mais que isso. Portanto, o resto foi a tal avaliação da situação do Conselho e as perspectivas para o futuro. Tem 3 horas e muito de reunião. E corre muito bem, portanto, sala cheia e com muitos convidados e muitas pessoas até que normalmente costumam participar nas iniciativas da CEU. Portanto, estou a falar disto simplesmente porque o Sr. Vereador aqui referiu, tenho mais que fazer e essas avaliações normalmente faço-as no outro tecido. Em relação à CERU, quanto é que a Câmara gastou na CERU? Eu peço desculpa, de facto, eu não sei se já veio, eu acho que essa informação já foi apurada, mas que isto depois, umas vezes vem o vereador Francisco Cunha, outras vezes vem o vereador Moreira, umas vezes vem o vereador Pedro Gaspar, outras vezes vem o vereador Manuel Coelho. Quer dizer, vocês tiveram cada um à volta de 18, 19% dos votos, mas cada um tem 2 vereadores, que é uma coisa que eu já aqui referi, e isto também baralha as coisas. Às vezes quem pediu não vem, outras vezes vem e não se traz porque se esqueceu. Eu não tenho também sempre a reboque dessas solicitações. Mas isso está feito e não há aqui problema nenhum. A CERU, Sociedade de Reabilitação Urbana Lesírio do Tejo, foi criada pelos municípios da CIMELT, exatamente com um propósito muito bem definido, que era preparar as áreas, a delimitação, a caracterização e os programas estratégicos das áreas de reabilitação urbana dos municípios da Lesírio do Tejo. Entraram 9 dos 11 municípios, e os 2 que não entraram acabaram depois por não entraram formalmente, mas depois pagaram o serviço, contratualizaram o serviço com a CERU, vai dar praticamente ao mesmo, e foi isso que foi feito. Portanto, procedeu-se, era uma empresa intermunicipal, procedeu a todo o levantamento da situação do edificado urbano e do espaço público também, no âmbito das áreas de reabilitação urbana que estavam previamente já definidas e outras que foram criadas de seguida, até para corresponder a uma necessidade prática que se colocou, foi, por exemplo, a necessidade de forma rápida caracterizar esta área aqui onde nós estamos, para possibilitar candidatar este espaço a reabilitação urbana, ainda no âmbito do anterior quadro comunitário, porque se isso não fosse feito, não era possível, como não era possível agora também um conjunto de intervenções na área da regeneração urbana que nós temos previsto. Portanto, foi esse o trabalho que a CERU fez. E a CERU e a Câmara de Alpiarça pagava uma cotização por pertencer à CERU, portanto, entrou com capital social no âmbito da sua dimensão, proporcionalmente à sua dimensão, peço desculpa, e pagava uma cotização também de acordo com o seu peso relativo na sociedade. Portanto, e isso está tudo, aliás, o Sr. Vereador só não tem esses dados porque não se dá o trabalho. Isso está tudo nas prestações de contas. Mas, de qualquer maneira, eu percebo que não tenha tempo para isso. O Sr. Vereador não está a tempo inteiro e eu compreendo, já estive na mesma situação. Vou fazer chegar isso o mais rapidamente possível. Agora, a CERU funcionou nestes termos. E a CERU acabou porque o Governo anterior, no âmbito da lei, veio dizer que as empresas municipais que não vendessem serviços numa proporção superior a 50% do seu capital eram extintas. Da sua receita, peço desculpa, da sua receita eram extintas. Ora, como é evidente, a CERU não vendia serviços para o exterior, a CERU fazia serviços para os municípios. Portanto, você estava fora, e portanto, fora
do enquadramento legal e teve que ser extinta e ainda está a ser, foi tomada a decisão, ainda há procedimentos, ainda há pouco tempo estivemos a assinar a documentação no sentido de extinguir a SURU. Portanto, é só isto. E nós temos todos consciência que esse trabalho que foi feito nestes 11 municípios de Alzira e do Tejo saiu muito mais barato a cada um dos municípios do que se tivesse contratualizado a serviços a empresas externas. Muito mais barato. Portanto, foi ainda bem que nós aderimos e conseguimos fazer este trabalho. E a SURU podia continuar, se não tivesse havido esta alteração legislativa, a SURU podia continuar a fazer o trabalho de apoio técnico a esta área da regeneração urbana aos 11 municípios de Alzira e do Tejo, dando trabalho técnico, qualificado e tudo mais. Embora a comunidade intermunicipal tenha depois assumido estas competências, como também os senhores sabem, e os próprios trabalhadores, o trabalho acaba por ser continuado. Depois, as regras para a informação municipal. Nós produzimos uma informação municipal, portanto um boletim municipal, até porque somos obrigados legalmente, e nós temos procurado aligeirar esta despesa ao longo do tempo, mas a própria lei indica a necessidade de que os municípios façam chegar, através de boletins municipais, a informação à sua população. Portanto, é o que nós fazemos. Portanto, e fazemos na linha daquilo que sempre foi feito aqui. Portanto, aquilo que o Sr. Vereador me está a dizer a mim, de não sei o quê, de falta de democracia, do 25 de Abril, de antes do 25 de Abril, então o Sr. remeta isso para a força política que o Sr. apoiou e em quem votou durante muitos anos, o Partido Socialista, que esteve aqui na Câmara, que fazia exatamente isso. Eu ainda decido, o Sr. Vereador deve aparecer algumas fotografias, coisa que não faziam comigo, portavam, até no sítio onde eu estava, aparecia o corte na fotografia, que aconteceu isso 2 ou 3 vezes, enquanto eu era vereador. Já agora, por causa das fotografias, o Sr. Vereador Pedro Gaspar também teve um jantar do final do ano dos funcionários. Um jantar de Natal. O que é que tem? Não, é porque esqueceu-se lá por a fotografia dele. Eu? Não, o senhor é que escolhe as fotografias. Não, para a revista, sim. Não escolhi, eu dei essa indicação, queria que os senhores aparecessem. Vamos lá ver se eu não vi, por acaso, as fotografias é uma coisa... Não, a gente já sabe qual é a sua opinião. Não me interrompa. Estou a falar que acho giro destas fotografias. O senhor aparece sempre na situação do mercado e ainda me vi nenhuma fotografia sua. Pronto, está bem. Sim, senhor. Não, fazemos exatamente da mesma forma. Portanto, a informação, não há aí considerações políticas. Eu acho que essa... eu julgo que em Alpiaça passa-se aquilo que se passa na generalidade, na esmagadora maioria dos municípios. Eu julgo que se contarão os dedos de uma mão aqueles em que o boletim municipal é distribuído nas condições a que o vereador refere. Portanto, a informação municipal tem um diretor, tem um diretor que é o Presidente da Câmara. O diretor municipal define a informação municipal. Como compreendo, como é que eu posso ser responsável, enquanto diretor da informação dos meios do município, pela informação que os senhores lá colocarão? Inclusive, até posso ser responsabilizado por isso. Até corta aos comentários meus? Parou. Deixa-me continuar. Portanto, a informação municipal é o entendimento meu, e enfim, também está suportado por entendimento jurídico. A informação municipal fala a uma voz, é da Câmara, da maioria que gera a Câmara, do Presidente da Câmara, que em última instância tem essa obrigação. Portanto, isto não coloca, não limita em nada a liberdade, nem faz qualquer sentido essas referências do Sr. Vereador ou antes do 25 de Abril. Isso não fica muito bem, a gente não confunda as coisas. Não confunda as coisas, porque isso só alimenta os populismos e enfim, acho que não faz. Quem defende a democracia, quem pretende preservar a democracia. Não. Os senhores fazem com toda a ofensa, inclusive pessoal, com a calúnia, com... Daqui a bocado até podemos falar nisso. Penso que há um pouco... Sr. Vereador, peço desculpa. Sr. Vereador, deixa-me falar. Está a falar de ofensa pessoal. Portanto, Sr. Vereador,
Os senhores têm toda a liberdade de o fazer e mais, e até têm aqui uma força política atingida que não recorreu ainda a outras forças, a outros meios, a outras vias, porque acha que estamos ainda, em grande medida, no âmbito da discussão política, do combate de ideias. Isto é muito discutível, mas ainda temos este entendimento. Não sei se não teremos que atualizar, mas temos este entendimento. Portanto, agora, informação municipal é da responsabilidade do Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara define e não pode ser responsabilizado, inclusivamente, por posições que não são aquelas em que se revê. Portanto, e o boletim municipal, os seus vereadores podem dizer que é propaganda, que é isto e aquilo, reflete a atividade municipal, com dados factuais. Portanto, não há aí considerações de âmbito puramente, ou melhor, de âmbito político ou partidário, e por isso mesmo acho que não faz sentido essa vossa postura. Exatamente, eu repito, para ficar bem claro, era exatamente o mesmo entendimento que existia com outra maioria anterior à nossa. Isso é o próximo vosso. Depois, as entrevistas ao Ribatejo Invest da Nersan, enfim, entenda como entender, não vou estar aqui a comentar. A questão do associativismo, sim, o associativismo, eu penso que temos isto em comum todos falamos do associativismo, da necessidade de promover o associativisho. Esta maioria no Executivo já fez várias tentativas, eu penso que, enfim, foi até dada a nota pública, informação relativamente a um conjunto já de reuniões, de eventos, inclusivamente a organização dos eventos mais importantes em termos de promoção económica e social e cultural do Conselho, procuram também envolver os agentes económicos, mas também penso que estaremos todos de acordo em assumir que não é fácil, mas de qualquer forma é um caminho que tem que ser seguido. Associativismo promovido pela CDU. Infelizmente, uma parte desse associativismo promovido pela CDU ou por forças políticas que compõem a CDU, até antes com outras denominações, dizia eu, infelizmente, algum deste associativismo foi desmantelado, foi dificultado. Isso até nos levaria a uma outra discussão que já iniciámos aqui há bocadinho, por algumas pessoas, por algumas forças políticas, e eu estou certo que se não tivesse havido esse desmantelamento, o próprio país, o próprio Conselho estaria melhor. Portanto, há, com todos os erros, com as dificuldades, com alguma impreparação, tendo em conta as circunstâncias à época, era um caminho que estava a ser seguido e que tinha enormes potencialidades para o Conselho e para o país. Portanto, isso foi desmantelado. Agora é evidente, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e as autarquias têm este papel e nós procuramos e vamos continuar. Agora, também as autarquias não se substituem aos agentes económicos e sociais e culturais. Não se substituem às coletividades, aos clubes, não se substituem às associações de produtores ou outras quaisquer. Portanto, acho que também estaremos de acordo com isso. Agora, se estiver de acordo, se o senhor está de acordo, e acho que está, então é porque eu não disse nenhuma asneira. Em relação à Casa dos Catutos, eu cito aqui, julgo que foi um artigo do Jornal Observador, não é? O Jornal Observador, mas isso já foi essa declaração à Lusa já tem algum tempo, já tem até bastante tempo. Não sei, eu nunca cheguei a perceber, mas também não quero saber, isso é jornal que não me interessa muito. Não percebi qual foi a razão de ser dessa notícia ter surgido agora, porque isso há 2 anos ou mais. Porque correu mal. Se corresse bem, sabe. Tanto falou, interessava no jornal, é porque falou. Se o senhor falou, foi porque o jornal não interessava, não foi? O jornal? Que jornal? Não sei, o senhor é que está a falar, eu nem falei em jornal nenhum, o senhor é que está a falar. Essa entrevista foi no jornal, mas isso nem me interessa muito esse jornal, mas falou. Correu mal. Mas quem é que disse que eu dei uma entrevista a um jornal? A Lusa? A Lusa é um jornal? Não, é uma agência de informação. Ah, pronto, então. Muito bem. Fui contactado e falei. E agora vem no Observador, passados 2 anos. O senhor falou porque interessa. Porque interessa. Oh, Sr. Vereador, eu falo com toda a gente. Exatamente. Então, mas
desde que seja até para promover a Alpiarça, estou certo que qualquer um de nós aqui faria o mesmo. Então, agora, o que é que o Sr. está aqui a dizer das ideias muito claras? Não. Isso tem a ver, e o Sr. está a omitir, isto tem a ver, isto tem a ver... Aqui, mas agora não pode responder. Já agora? Bem, eu tenho que interromper a reunião. Não, já agora não faço nada. Então, temos que fazer caso, isto é sério, isto é sério. É a própria imagem do Conselho, isto é filmado, é a democracia, a nossa democracia, filmamos, difundimos, para toda a gente poder ver o que é que se passa, poder participar, as portas estão abertas. Temos uma reunião de Câmara cheia, de público, como não existe em mais lado nenhum, e estava a falar de democracia e de falta de democracia. O Sr. Vereador, veja bem o que é que diz. Fala-me do antes de 25 de Abril. Isto é preciso tempo. Portanto, ideias muito claras. Essa questão é muito concreta. Tem a ver com a eventual criação de uma fundação para gerir a Casa dos Futuros. Sr. Vereador, uma fundação, e como sabe, até porque é indevidamente, mas é presidente de uma Assembleia Geral de uma fundação, o Sr. Vereador sabe que há vários tipos de fundação. Portanto, e essa resposta tem a ver com isso, Sr. Vereador. Tem a ver com isso. As ideias, não existirem ideias muito claras, era relativamente ao modelo de gestão da Casa dos Patudos. Há uma ideia que é muito clara desde 1960, na gestão da Casa dos Patudos. É a Câmara Municipal assumir essa responsabilidade. Portanto, e foi isso que fez sempre, e é isso que continua a fazer. Essa ideia é muito clara. Não temos dúvida nenhuma. Mas há outras hipóteses. Portanto, eu fui confrontado com essas hipóteses, que não eram novidade para mim, até porque eu, quando cheguei à Câmara, estava-se a trabalhar nesse sentido. Enfim, eu tenho muitas dúvidas neste campo também. Tem a ver com o envolvimento de outras entidades. O próprio legado de relvas é muito fechado e taxativo relativamente a um conjunto de condições. Portanto, é isso, não estamos aqui a inventar. Portanto, estava aqui a querer confrontar, pensa que me atrapalha, se calhar, com essas tiradas assim, esses coelhos tirados da cartola, mas engano-se. Portanto, tem a ver com isso. O modelo de gestão poderia passar por qualquer coisa de muito diferente, ou relativamente diferente ao que existe agora e existe há 50 anos. Não é? É isso. Portanto, agora, a ideia clara que temos e que temos a seguir é a mesma. Portanto, é uma questão que a Câmara Municipal de Alpiar já definiu há muito tempo e que é aquela, enfim, mais natural, que é de gerir a Casa dos Patudos com o ónus que isto acarreta, mas também com as vantagens que tem. Portanto, agora, também não estamos fechados, como é evidente. E foi isso que ficou em aberto. Há 2 anos ou mais, quando eu falei com a Lusa relativamente a essa questão. Aliás, eu acho que na altura houve outros meios de comunicação que deram nota dessa entrevista, porque a Lusa, como sabe, faz essa primeira abordagem, portanto é um banco de notícias que depois difunde e os órgãos de comunicação depois vão buscar ou não, conforme lhes interessa. E na altura houve alguns que deram relevo e agora, passados 2 anos e tal, o Jornal Observador online, enfim, que é o que é, também se interessou, e ainda bem, porque até deu alguma publicidade à Casa dos Patudos, e é sempre bom, e também não fez nada de mal. Portanto, agora, de facto, foi um bocadinho fora foi extemporâneo, mas... Muito bem. Barragem. Eu deixei a questão da barragem ao vereador Carlos Jorge. De qualquer forma, da barragem, todas as reuniões têm que vir aqui a questão da barragem. A barragem é um problema que a gente tem. Sabemos todos que a solução, enfim, pelo menos a solução para um tempo mais longo, passa por uma intervenção de fundo, uma intervenção em termos financeiros pesada para o município. É isso que estamos a tentar discutir já há muito tempo com o Governo. No Governo anterior não houve grande margem para resolver este problema, embora tivesse reunido várias vezes com o Secretário de Estado do Ambiente, com a APA, portanto não houve solução. Há uma candidatura que está aprovada e foi ainda, julgo que ainda foi no anterior Governo, enfim, mas pela APA, não respondo, quer dizer, respondo, mas não penso eu, não tomo as decisões diretamente na dependência do Governo, mas foi ainda durante o Governo anterior, que está à espera de verba, portanto eles não têm verba ainda neste momento. De qualquer forma,
dizer que, ainda há bem poucos dias, falei com o atual Secretário de Estado do Ambiente, no sentido de procurarmos, mais uma vez, uma solução para isto. Durante o ano 2015, de facto, não houve aqui o depositário de expectativas na solução que foi preconizada por nós, não é? Que tinha a ver com aquele tratamento bacteriológico na barragem, que deu resultado. Portanto, há resultados positivos, porque o problema não é outro. O problema é comum a massas de água daquela dimensão, daquelas características, e o problema chama-se eutrofização, como sabemos todos. Excesso de matéria orgânica, falta de oxigênio. É de há vários anos este o problema da barragem. E esta barragem, da forma como está concebida e pelas suas características, é potencialmente objeto deste problema. Portanto, é isso que se trata. De qualquer maneira, eu deixaria então a Carlos Jorge mais alguns dados sobre estas questões, embora eu acho que os senhores querem criar aqui uma ideia que não existe. Os senhores querem dizer, de forma perfeitamente irresponsável, para quem está no órgão executivo, em reuniões que têm a expressão que esta tem, com a divulgação que esta reunião tem, ou pelo menos potencialmente tem, querem dizer que as águas do Ribatejo estão a... Como é que se diz? Diga lá o termo, Sr. Vereador, para ser mais claro. A contaminar, a poluir, a matar. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O Sr. Vereador, eu respondo. O Sr. Vereador quer passar essa ideia. De forma irresponsável. Irresponsável. Porquê? Porque o Sr. Vereador sabe que está perante uma empresa que é municipal, que é uma empresa de capitais 100% públicos municipais, dos 7 municípios que a compõem, e o Sr. Vereador também sabe, e se calhar se identifica, com um conjunto de interesses que andam à volta destas questões da água e da privatização da água. Só isto é que explica, Sr. Vereador. Só isso é que explica essa atitude. Portanto, ou seja, isso não é verdade. Isso não é verdade. Portanto, aquilo que vai para a barragem, a água que vai da limpeza dos filtros, do arsênio. Portanto, o arsênio que o Sr. Vereador andou a beber, se bebia água da rede, não sei, mas que andou a beber durante muitos anos e que agora já bebe menos, ou nas quantidades que estão previstas nas diretivas internacionais da União Europeia, não é? E antes não bebia durante muitos anos e nunca se queixou, não é? O arsênio é um mineral, não é? E portanto não é nenhum veneno, não é nenhum produto tóxico. Agora, o que acontece é que não é admissível também esse grau de responsabilidade na abordagem deste assunto. Mas eu deixei então para concluir ao vereador Carlos Jorge Pereira essa questão, se tem mais alguma coisa a acrescentar em relação à barragem. Boa tarde então a todos. Eu acho que não tenho praticamente mais nada a acrescentar do que aquilo que o Sr. Presidente já referiu frente à barragem, uma vez que praticamente todas as reuniões a questão da barragem é tema de discussão. E quando o Sr. Vereador diz que não é esclarecido, é esclarecido. Tanto que é esclarecido que o Sr. Vereador só tem a única dúvida, porque senão tinha colocado muito mais, a única dúvida só que tem é onde é que sai a água da lavagem. Essa é a única dúvida que vocês ainda têm. Porque ainda não conseguiram, por muita investigação que tenham feito, por muita procura, ainda não conseguiram achar a saída da água da lavagem dos filtros. Na última reunião eu não referi aqui absolutamente nada referente às lamas, como o Sr. Vereador referiu. Não referi. Apenas referi que aquilo que tinha sido publicado por mais do que uma vez, quer pelo Alparelhense, quer pelo TPA, quer pelo município, era que referente a esta fotografia, que está aqui, parece uma aguarelazinha, toda bonita, que era falsa. Dá-me a impressão que é uma fotomontagem. Depois, mais tarde, como eu disse que não era ali naquele local que saía a lavagem dos filtros, e não é, volto a referir que não é, é mentira aquilo que afirmam.
apareceram mais tarde com outras fotografias, novamente com o mesmo local, e a dizer que realmente agora já não é porque a Câmara teve a fazer umas obras, que são estas que aqui estão, e que agora daqui é que vinha a saída das águas e daqui ia para a barragem. Mentira. Mais uma vez, mentira. Isto é a passagem do cabo elétrico que aqui está. Estas fotografias já fomos nós que a fomos tirar. Precisamente no mesmo local que vocês publicaram. Está aqui para Vocês? Sim. Vocês? Mas vocês? Portanto, o Sr. Vereador, eu vou dizer e continuo a dizer, aquilo que vocês referem, aquilo que usam, que a saída das águas da lavagem dos filhos é ali, não é. Não é onde? É onde? É na barragem. Mas aonde? Na barragem. Está bem. Eu sei onde é que elas saem. Está bem, mas diga aonde. Qual é o medo que o senhor tem de Eu dizer não aqui? tenho medo nenhum. Porque isto é tudo muito simples. diga. Nossa Vereador, desculpe lá, não porque já interromper, faz favor. Eu também não interrompi, você falou o tempo que quis e não Peço interrompi. desculpa. A questão é a seguinte, é que vocês continuam a afirmar e a fazer afirmações que não são verdade. Não são verdade. As lamas, para onde elas saem dali. Não sei para onde é que eles as levam. Sei que saem dali. A lavagem dos filtros é realmente feita na barragem. Não é naquele local, é noutro local. Mais alguma? Não tenho mais nada a informar. Não? Muito bem. Então, chegamos ao fim deste período. Normalmente temos aquela tal réplica de alguns minutos que se concede aos membros do Executivo. Portanto, presumo que queiram usar. Sr. Vereador, não importa. Sr. Presidente, o senhor diz que ficou surpreendido por o Partido Socialista não apresentar um voto pesar pela alternâncias. Como disse bem, foi só evocado e não foi pedido voto pesar, porque, como sabe, no regimento das reuniões de Câmara, nem houve tempo, por causa da substituição que falou, para apresentar um requerimento, nem eu fiz uma leitura certa política, porque pensei que não ia ter a aceitação que o senhor demonstrou aqui. Parabéns pela sua opinião. Obrigado. Sr. Vereador, era só dizer o seguinte. O Sr. Vereador não teve, porque julgo ter sido informado hoje da substituição. Agora, o vereador titular, se a gente pode dizer assim, isto depois, eu acho que já o Sr. Vereador é mais titular do que o vereador Pedro Gaspar, já vem cá mais vezes, mas o vereador Pedro Gaspar teve tempo. O Dr. Márcio Soares faleceu no sábado e ontem teve tempo de agendar, porque de facto trata-se disso, de agendar o ponto do voto pesar pelo conhecimento do Dr. Márcio Soares. Por isso é que eu evoquei, claro. E um grande homem percebia isso, não merecia que por algum motivo não pudesse ser votado nem não ter a aceitação que de facto teve. Isso é que eu não merecia. Vitória.